Olá, amados. Vamos falar um pouco sobre os desigrejados? E eu quero partir de 4 fontes de investigação para melhor formularmos uma boa compreensão desse fenômeno. Primeiro a Bíblia, vamos utilizar, depois a tradição, a razão e depois a experiência. E esse método chamamos de quadrilátero wesleyano ou a teologia da síntese. Então, Wesley agia pensando em mente, ter uma mente aberta e sem menosprezar outros métodos teológicos e sim captando as formas de fazer uma boa teologia que se encaixava dentro do seu pensar. Então cria-se um jeito novo que o caracterizou como um teólogo da síntese, uma melhor abordagem. Então a Bíblia como fonte primária e mãe de qualquer outro assunto. Então, o que a Bíblia diz sobre os desigrejados? Alguns questionam que não há igreja na forma contemporânea, isto é, organizada. Mas vamos ler Efésios 3:8, que diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A carta a qual mencionamos, ela é a carta mais eclesiológica da Bíblia. E esta carta, então, Paulo tratou desse tema. E como era o tema tratado, qual era a sua perspectiva? Então nós vemos aqui um plano de Deus, que seria a união entre gentios e judeus no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que ele diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E como então essa estrutura se dá na prática? Como isso se realiza? Está no próprio texto, está na própria carta. Então Efésios apresenta um mandamento, a igreja se unindo. E como ela se uniria? Enchendo do Espírito Santo. E como isso se faz? Isoladamente? Na sua casa? Não. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja bem, falando entre vós, repare no plural, repare no coletivo. Você nunca vê a Bíblia mencionando igreja no sentido de indivíduos, eu sou igreja, mas somente no coletivo, falando então entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que Paulo não fala dando graças ao meu Deus, dando graças a Jesus. Nunca usou esse termo, somente ele usa esse sentido coletivo. Vejamos, em João capítulo 20, versículo 17, quando Jesus diz assim, depois da sua ressurreição: vai e anuncia aos meus irmãos, diz que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Ele está falando no sentido agora coletivo de uma união. E o versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como você vai se sujeitar a alguém não estando presente, sim ausente? Será que por ego ou por medo de ser exposto à congregação? Repare que Paulo vai falar de família, então, agora no versículo 22, dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Mas como o marido terá uma compreensão empática de sujeição da mulher se não tiver pelos membros da igreja, pelos irmãos, sendo uma prática de obediência ao Senhor? A submissão mútua incomoda muita gente. Mateus 20, Tiago e João tentaram ser maiores e se assentar em tronos sem esperar um momento escatológico. Mas Jesus disse o quê? Não é assim na igreja. O maior é o menor, o líder é o que serve.
Então nós vemos à luz da Bíblia que não existe esse precedente. Agora veremos à luz da tradição. Sendo considerado como uma fonte que não deveria ser desprezada, Wesley dizia que a tradição era de suma importância, particularmente a literatura cristã antiga dos pais da igreja, que inclui os credos, resoluções dos concílios ecumênicos, porém deixava bem claro que nenhuma tradição jamais terá o mesmo peso que a revelação bíblica. Há de se fazer esse contraste entre a tradição do protestantismo com o tradicionalismo da Igreja Católica, que coloca em pé de igualdade com as Escrituras. Mas não, nós não vemos dessa forma. Mas a comunidade que se desenvolve nos primeiros séculos sempre deram ênfase à reunião em grupos. E na realidade, como alguns dizem que ela se institucionalizou somente com Constantino, não é verdade. A sua forma institucionalizada e organizada se deu muito antes em resposta às heresias. Por conta delas se via a necessidade de se organizarem com o cânon, em resposta, por exemplo, a Marcion, um heresiarca que canonizou somente 10 cartas de Paulo e parte do Evangelho de Lucas. Lembrando que toda a doutrina e os escritos já circulavam pelas igrejas, e os escritos tardios dos apóstolos era mais pela sua autoridade como pessoa, mais do que propriamente seus escritos, mas depois levaram eles perceberam a necessidade de escrever. Isso de fato aconteceu. Uma coisa que se deve observar é que a igreja ficou na ilegitimidade. Ela era ilegal por mais de 200 anos. As pessoas não se reuniam, mas somente em catacumbas, cavernas, casas escondidas. Por quê? Será que eles gostavam? Mas no primeiro, imagina se eles fizessem um culto organizado, obviamente eles morreriam. Somente depois do edito de tolerância de Galério, que trata-se de um decreto de indulgência pelo qual as perseguições aos cristãos eram cessadas. Então, reconhece ainda que os cristãos teriam então um direito legal, a liberdade para se reunirem. Então eles começaram, a partir de então, construir os seus templos para a prática religiosa. Mais tarde, então, a gente sabe que veio o Edito de Milão, em 313, e depois o imperador Teodósio promulgou o cristianismo como a igreja oficial do Estado. Aí sim, a comunidade passa a ser, infelizmente, subserviente do Estado. Mas o fato é que eles não se reuniam como igreja organizadamente devido a grandes problemas. Agora, partamos da razão. Valorizando a capacidade humana de discernir as manifestações de Deus, Wesley compreendia que a fé por vezes supera a razão, ou a fé seria o grau máximo da razão. E ainda, segundo ele, a fé é inteligível e sempre contara com o bom senso, o equilíbrio e demais disciplinas intelectual, as quais fará que a fé sempre produza os seus resultados. Então pensamos com a razão. Essa questão dos desigrejados só podem ser, de certa forma, ideologizada pelo advento da internet. Se não existisse internet, não haveria desigrejado. Nada contra, de fato, a internet, mas é um erro, é uma falta de percepção desse grupo, é uma confusão entre real e virtual. Por mais que a internet viabilizou muitas coisas, a igreja se faz em reunião concreta dos santos, como qualquer instituição. Exemplo, casamento, empresas, escritórios, hospitais, consultórios, famílias. Em qualquer instituição que eu olho, por mais que haja a sua virtualização, ela só se cumpre no concreto, só na reunião. Agora, no advento pós-moderno, no mundo líquido, se perdeu ou pelo menos superficializou relacionamentos. A ideia de conectar tem também a facilidade de desconectar. E existe um tripé de relacionamento, a qual é adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Hoje, infelizmente, esse tripé foi invertido. Hoje não adoramos a Deus, usamos as pessoas e amamos as coisas. Em uma época que amar animais e coisas é mais importante que a dignidade das pessoas e os relacionamentos, também é verdade.
que as pessoas são muito mais profundas em afeto do que cachorros, ou animais, ou coisas. E afetos profundos são muito mais difíceis de lidar. E cachorro ou animais sempre nos amam. O motivo de achar animais melhores do que pessoas ou coisas é um narcisismo contemporâneo e julga os vínculos afetivos profundos e caros demais e até mesmo pesados. Amar animais, amar coisas, mais que pessoas, é um atestado da vida fácil para as relações contemporâneas. E os desigrejados, se você se considera perfeito, por que então deixou nós, igreja imperfeita? Nossas instituições seriam melhores com vocês. Seria assim dizer, nós precisamos de vocês? Agora, a quarta fonte é a experiência. Talvez as experiências que você teve como igreja foram aquém de ser igreja. Sei que existem péssimos líderes, mas Deus não ocultou isso de nós. Basta ver as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Só 2 dessas foram elogiadas, 4 repreendidas e também elogiadas, mas uma não teve elogio nenhum, a igreja de Laodiceia. As experiências negativas não faz com que algo não exista, pelo contrário, ratifica que existe algo verdadeiro sobre esta questão. E agora você terá que encontrar de fato algo que se aproxime no máximo do que é a igreja, e nós vamos encontrar suas falhas, mas isso é a igreja. O risco que corremos é de não culpar somente homens pela degradação da igreja, mas o próprio Cristo, que prometeu que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Talvez nós estamos culpando ele, porque se estamos dizendo que prevaleceu, a culpa não é mais do homem, mas dele que prometeu, segundo Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas a minha oração é diferente da de Elias. Elias orou assim: Senhor, só sobrou eu? Não, a minha oração é: Senhor, mostre os 7.000. Não porque nós temos o poder de permanecermos santos e irrepreensíveis, mas é uma promessa soberana de Deus. E essa promessa eu creio, por isso que eu faço parte de uma igreja. Seja ela institucionalizada, organizada, o fato que em tudo isso ela transcende isso e ela se torna o corpo legítimo de Cristo pela fé. É incompreensível a nossa razão. Não porque perdemos razão, mas porque a razão de Deus sempre vai além da nossa. Esse vídeo, eu espero que você reflita sobre ele, parta desses 4 princípios a qual podemos melhor avaliar a igreja, seja ela bíblica, seja ela na história, seja ela pela minha razão, ou até mesmo as experiências que eu estou tendo, porque entre a história de 2000 anos da igreja e a minha história de 39 anos, ela é muito pequena, a minha história, para a história desta igreja maravilhosa, a qual é do Senhor Jesus, e ela é a noiva de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.